Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 30 de março de 2026. Semana Santa. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías 42, 1-7. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se comprais minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra, os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Evangelho. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 12, 1-11. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No contexto histórico do segundo Isaías 40:55, o servo do Senhor emerge em meio ao exílio babilônico. Quando o povo de Israel vivia politicamente subjugado, socialmente desestruturado e religiosamente tentado ao desânimo. Geograficamente afastado da terra prometida e do templo, Israel experimentava a perda de identidade e a sensação de abandono. Nesse cenário, o profeta apresenta um servo escolhido por Deus não como um líder militar ou político, mas como alguém marcado pela mansidão, pela fidelidade silenciosa e pela missão universal. Ele não grita nas praças nem impõe a justiça pela força, ao contrário, age com delicadeza, respeitando a fragilidade humana, a cana rachada e o pavio que fumega.
Culturalmente, isso rompe com a expectativa de um Messias triunfalista e afirma uma ação divina que se manifesta na perseverança, na justiça que liberta e na restauração da dignidade dos oprimidos, abrindo olhos, libertando prisioneiros e dissipando as trevas. O Salmo 26:27 reflete a espiritualidade de confiança radical que nasce justamente em contextos de ameaça e insegurança. Em uma sociedade marcada por conflitos, guerras e perseguições, a fé bíblica não ignora o medo, mas o atravessa à luz da certeza de que o Senhor é luz e salvação. Social e religiosamente, o Salmo expressa a experiência de um povo que aprende a esperar, não de forma passiva, mas corajosa, sustentado pela esperança de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa espera confiante prepara o coração para reconhecer a ação silenciosa de Deus, semelhante à do servo de Isaías, que age sem espetáculo, mas com eficácia salvífica. O Evangelho de João situa-nos em Betânia, aldeia próxima a Jerusalém, no momento politicamente tenso, 6 dias antes da Páscoa, quando as autoridades religiosas já articulavam a morte de Jesus. A casa de Lázaro torna-se um espaço de intimidade, amizade e revelação, em contraste com o clima de hostilidade externa. Socialmente, o gesto de Maria rompe convenções. Uma mulher unge os pés de Jesus com perfume caríssimo e os enxuga com os cabelos, ato de profunda reverência e amor gratuito. Culturalmente, trata-se de um escândalo, agravado pela crítica de Judas, que instrumentaliza o discurso da justiça social para encobrir sua própria corrupção. Teologicamente, o gesto de Maria antecipa a sepultura de Jesus e reconhece, de modo intuitivo e amoroso, o caminho do servo sofredor. Enquanto o poder religioso decide matar Jesus e até Lázaro, sinal de vida nova, Maria responde com adoração e entrega, revelando que a verdadeira fé nasce do encontro pessoal e não do cálculo utilitarista. Irmãos e irmãs, na liturgia da segunda-feira da Semana Santa, essas leituras convergem para apresentar Cristo como servo manso e fiel que caminha livremente para a entrega total de si. A Igreja, ao atualizar sacramentalmente esse mistério, é chamada a reconhecer que a justiça de Deus se manifesta na misericórdia, na proximidade com os frágeis e na oferta amorosa da própria vida. Pastoralmente, o texto interpela comunidades e ministros a discernirem suas motivações, servir por amor ou por interesse, defender os pobres com coerência ou usá-los como pretexto ideológico. A unção de Maria torna-se modelo de uma espiritualidade que sabe desperdiçar tempo, recursos e afetos por Cristo, reconhecendo nele a fonte de toda luz e salvação. Às portas do Tríduo Pascal, a palavra nos convida a entrar no mistério de Jesus não como espectadores, mas como discípulos que escolhem onde estar. Se no cálculo frio de Judas e na lógica do medo das autoridades, ou na casa de Betânia, onde a amizade, a gratuidade e a fé reconhecem que a vida só se encontra quando é entregue. O servo anunciado por Isaías, a confiança cantada pelo salmista e o amor ousado de Maria convergem para revelar que a verdadeira glória de Deus se manifesta quando a justiça se faz ternura e a fé se traduz em gestos concretos de amor. Oremos, Senhor Jesus, servo amado do Pai, luz que não fere os olhos cansados nem apaga o que ainda resiste em nós, acolhe-nos em tua mansidão. Derrama sobre nossas trevas o perfume da tua presença e ensina-nos a reconhecer-te nos silêncios da vida, onde a esperança ainda fomega. Que teu Espírito nos tome pela mão e nos conduza pelos caminhos da justiça que liberta, mesmo quando o mundo prefere o ruído da força e do interesse. Faz de nosso coração uma casa de Betânia, onde possas repousar antes da cruz, onde o amor seja mais forte que o medo e a entrega vença o cálculo. Que saibamos esperar em ti com coragem, certos de que veremos tua bondade na terra dos viventes. Recebe, Senhor, o pouco que somos e o muito que desejamos ser, e transforma nossa vida em unção, louvor e serviço para a glória do Pai e a vida do mundo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.